Crohn? A doença de Crohn, o nome Crohn, né? A pessoa muitas vezes quer relacionar com alguma parte do corpo. Então, a doença de Crohn, ela faz parte das doenças inflamatórias intestinais. Mas olha que interessante, apesar dela ser caracterizada como uma doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn, ela pode causar uma inflamação da boca até no ânus. Então, apesar dela ser a doença inflamatória intestinal, ela pode causar um quadro de inflamação, né? O que é inflamar? Inflamar é aquilo, o revestimento interno do nosso organismo, ele está inchado, está vermelho, está sangrando, ele está alterado o funcionamento dele, ele está prejudicado o funcionamento. Chama-se Crohn, o nome Crohn é dado em homenagem a um dos cientistas, tá? Porque não foi ele sozinho, isolado, mas com um grupo de cientistas. Ele descreveu essa inflamação. Foi mais ou menos em 1939, 1940, então há 80 anos atrás, quase, né? Quase 80 anos atrás. E é uma doença que a gente está ouvindo, né, falar bastante hoje em dia. É uma doença nova, surgiu agora nessa última década? Não, ela é uma doença antiga. Mas por causa do avanço da medicina, a gente conseguiu fazer mais o diagnóstico dessa doença, porque essa doença, antigamente, ela era subdiagnosticada. Subdiagnosticada assim, o paciente estava com diarreia, você tratava aquilo como diarreia, uma diarreia causada por um problema, não descobria o motivo daquele sintoma, mas agora, com o avanço, com os exames que nós temos mais sofisticados e fazendo o acompanhamento desse paciente, que agora o paciente, até pouco tempo atrás, o paciente tinha menos acesso, né, aos médicos. Agora, com esse acesso, a gente consegue fazer o diagnóstico dessa doença, porque, assim, é uma doença que a gente tem que prestar muita atenção por causa das complicações que essa doença pode vir a causar. O que pode causar a doença de Crohn? A doença de Crohn, ela vai causar uma alteração na nossa parte digestiva. Onde essa doença mais costuma atacar é o final do intestino delgado. A gente tem dois intestinos, o intestino delgado, que é aquele intestino bem comprido, todo enrolado por dentro, tem uns 6 metros de intestino que faz absorção, faz as trocas, né? A gente come o alimento e o alimento é absorvido ali no intestino delgado. E também o intestino grosso, que é logo depois do intestino delgado, a gente tem o intestino grosso. No intestino grosso, tudo aquilo que foi já foi absorvido pelo delgado, tudo que sobrou de resto, quando ele chega no intestino grosso, além de continuar, né, as absorções que são necessárias, no intestino grosso é o órgão que vai formar as fezes, que são os restos que nós iremos eliminar do nosso organismo. A doença de Crohn é contagiosa? Não é um vírus ou uma bactéria ou algo que a gente pegue por fora, né? A gente tenha contato que vai desencadear a doença de Crohn. Para a pessoa ter a doença de Crohn, ela é da família das doenças autoimunes. Doença autoimune é assim, você precisa ter uma propensão a ter essa doença. Alguma coisa vai acabar desencadeando essa inflamação. Eu falo como se fosse assim, um revólver e a bala lá dentro do revólver. Você tem um revólver carregado com uma bala. Porém, para essa bala sair do revólver, alguém precisa puxar o gatilho. Então, alguma coisa vai puxar o gatilho. E quando a pessoa já tem essa propensão, muitas vezes genética, e hoje em dia estão se estudando muitas vezes assim, a pessoa ter alguma propensão genética, mas o que leva ao desencadeamento da doença de Crohn? Pode ser algo externo também, né? Um agressor externo, exemplo, uma coisa química que a pessoa entrou em contato. O que a gente mais vê acontecer na doença de Crohn é, em alguns períodos da vida, o sintoma desencadeador é o estresse. A pessoa passa por um momento da vida dela que ela acabou tendo um estresse. Um exemplo, uma separação.
uma morte de um parente, uma perda de um emprego, um fator estressante interessante também, o período de vestibular dos jovens. E isso são muitas vezes o que acabam desencadeando a doença, o início da doença. Quanto tempo pode durar uma crise da doença de Crohn? Isso é bastante sofrido, porque assim, a crise da doença de Crohn, ela debilita muito o paciente, que a gente fala em debilitação, que fica debilitado assim. Exemplo, alguém tem uma dor abdominal aguda e muitas vezes pode entrar num quadro de diarreia também. A doença de Crohn, ela tem muitas vezes essa característica da diarreia. Não em todos os pacientes, mas muitas vezes é uma diarreia que a pessoa acaba perdendo muito líquido. Imagine você o seu intestino inflamado, né, essa parte do seu intestino inflamado, e o intestino é um órgão, eu acho que é negligenciado, porque o intestino é um órgão muito importante, mas como a gente não vê, né, ele está escondidinho lá dentro, a gente não dá a devida atenção para ele. E um intestino com problema, um intestino inflamado, o que vai acontecer? Você vai comer e o alimento que você comeu, você acha que vai ser absorvido? Sabe, você come e aquilo não vai fazer o trabalho que deveria ser feito. Então, muitas vezes, o paciente com a doença de Crohn, ele pode entrar num quadro de, mesmo ele está se alimentando, o organismo dele não está recebendo bem aquela alimentação, ele acaba entrando num quadro de desnutrição e também de desidratação por causa da diarreia. E fica com o organismo muito fraco. Como é uma doença autoimune, a parte imunológica, a parte de defesa do organismo do paciente, fica muito comprometido. Não é incomum, muitas vezes, você está num quadro agudo da doença e você está com a tua imunidade, as suas defesas do organismo tão baixa que, exemplo, você pega uma gripe ou você tem uma infecção urinária e essa infecção torna-se bem exacerbada, bem forte, né? Acaba te debilitando muito porque você está com o seu órgão tubo digestivo comprometido. Quais são os principais sintomas da doença de Crohn? Os sintomas, é muito difícil fazer o diagnóstico dessa doença, porque muitas vezes o sintoma, o paciente já tem a doença e ele só está sentindo cansaço, desânimo. Muitas vezes o paciente nem percebe que está com febre, tá? Sabe quando você está com a temperatura do nosso corpo é 36,5, o normal. Mas muitas vezes você está com uma temperatura de 37,5, que a gente chama de febre baixa, e você não percebe. Mas sabe quando você sente a molezinha? Ah, eu tô mole, eu tô sonolento, não tô com vontade de fazer nada. Quadro de dor abdominal, tudo são gases, né? Ai, tá doendo minha barriga. Ah, eu fui no pronto atendimento, o médico do pronto atendimento falou que são só gases. Gases todos nós temos no estômago, no intestino. É normal a gente ter gases. Mas tudo que dói na barriga é uma crise, é excesso de gases. E muitas vezes a diarreia, a pessoa não presta atenção na diarreia. Foi aquele alimento que eu comi que eu acho que me deu diarreia. E trata aquilo como normal. A pessoa só vai acabar procurando o médico se perder o peso, se a diarreia se agrava, se a dor abdominal fica constante, tá? Ou se acaba muitas vezes, olha que interessante, a doença de Crohn, primeiramente você pode ter sintomas na pele, tá? A pessoa não percebe, mas você pode ter algumas lesões na pele que o médico treina, quem já está acostumado, muitas vezes o médico de pele, o dermatologista ou o gastro, bateu o olho naquela lesão, ele já desconfia que pode ter um problema de inflamação na parte digestiva. Como é feito o diagnóstico da doença de Crohn? O diagnóstico para a doença de Crohn, como eu falei, que muitas vezes a gente uma lesão, né, que acontece desde a boca até no ânus, o pessoal acha que é só fazer um exame no intestino que vai resolver o problema. Mas nós temos exames específicos, tá? Exames laboratoriais que o médico dispõe para fazer esse diagnóstico e muitas vezes assim, a gente precisa ajudar o paciente com o que a gente tem ali na mão, né? Muitas vezes. Em grandes centros, nós temos acesso a exames
de imagem que a gente chama, a gente pode fazer tomografia, a gente pode fazer ressonância nuclear magnética. Em cidades menores nós não temos muitas vezes esse tipo de serviço. Então, existe uma quantidade grande de exames que o médico tem que ter paciência com o paciente. Muitas vezes não é numa primeira consulta que você sai de lá já com o diagnóstico. Você precisa observar, porque muitas vezes esse início dessa doença, ele é um pouquinho mais silencioso. Ele tem menos sintomas, mas se você não segue, não faz o segmento, o que acontece? Lá na frente, é o que você falou, o paciente pode desencadear uma crise, né, mais grave e comprometer bastante a saúde do paciente. Existem fatores de risco para a doença de Crohn? Fatores de risco. A má alimentação, a gente tem que prestar atenção no intestino, porque o intestino, ele, além de todas as trocas que o intestino faz, ele é uma barreira muito grande, tá? Ele também nos protege. E quando a gente tem uma má alimentação, isso vai acabar agredindo o intestino. E má alimentação que a gente fala é assim, não comer uma quantidade boa de alimentos ricos em fibras. Então, o que é melhor para o nosso intestino? Fibra. Por que a fibra? Porque a fibra, ela ajuda na evolução das fezes. Tá? Então, a gente ter bastante fibra no nosso intestino ajuda no funcionamento. É muito mais fácil o intestino você conseguir fazer cocô. Quando o cocô, ele é maçudo, ele é macio, né? Parece uma massa, se a gente for lembrar, parece um cilindro, né? Formato de um cilindro. É muito mais fácil você evacuar, fazer cocô, do que você fazer aquelas fezes que eu falo que é cocô de cabritinho, né? Aquelas bolinhas, evacuar de bolinhas. Então, o intestino tem que fazer uma força muito grande. Então, as fibras é como se fosse assim, ajuda no funcionamento do intestino. E outra coisa também, a gente toma pouca água, né? Usa aquela recomendação, tomar 8 copos de água por dia, 2 litros de água por dia. Eu acho que a gente peca muito, a gente acaba não ingerindo essa quantidade de líquido. Porque você sabe que o nosso corpo, ele é formado, né, o corpo humano, ele é formado, na sua maior parte, ele é formado por água. E a gente acaba não repondo essa água do nosso corpo. Mas, assim, fator de risco importante também para a doença de Crohn, eles fizeram uma pesquisa e mostraram que os fumantes têm uma maior propensão, tá? Então, fumar é um dos fatores de risco importante. Então, quem fuma é indicado não fumar, principalmente se tiver parentes com doenças de Crohn. Como é feito o tratamento para a doença de Crohn? O tratamento é bem individualizado, porque como a gente vai tratar uma inflamação, então nós iremos usar medicamento que vai suprimir, que vai reduzir essa inflamação. Então, a gente tem classes de medicamento que age ali diretamente na inflamação, que faça com que o corpo não desencadeie aquele processo inflamatório e muitas vezes, hoje em dia, daí os cientistas perceberam assim que o paciente tomava essa classe de medicamento anti-inflamatório e não estava respondendo bem. Daí, uma segunda classe de medicamento foi testada para essa inflamação intestinal. Você ir lá e suprimir o sistema imunológico do paciente, mexer no sistema imunológico do paciente. Então, vamos dar um jeito desse sistema imunológico não ir lá e agredir o intestino do paciente, porque já que é uma doença, né, mesmo desencadeada muitas vezes com esses gatilhos, você tentar agir nessa parte. E agora nós estamos numa terceira geração desse tratamento, que são medicamentos que eles agem principalmente nessa inflamação, como se fosse um medicamento mais um alvo, tá? A gente tem um alvo melhor nesse tratamento, que a gente já vai agir diretamente, é mais localizado. Você não precisa, por exemplo, dar um medicamento para o paciente que aquilo
age no corpo dele inteiro. Então, um medicamento um pouco mais específico. E cada dia a gente vê, e isso é uma coisa, é a medicina do futuro mesmo. Eu acho que a gente vai chegar no momento que até mesmo a genética vai pensar assim, olha, vamos desenvolver o medicamento específico para aquele paciente, ou se é homem ou se é mulher, porque homem muitas vezes responde ao tratamento de uma maneira, mulher responde de uma tal maneira, o idoso responde de uma tal maneira, o jovem responde de uma maneira diferente. Então, o tratamento não existe um único tratamento. Eu vou te dar, Fernanda, o remédio tal, você vai tomar por um período tanto, você vai tomar uma semana, pronto, resolveu o seu problema. Nessas doenças inflamatórias de intestino, não é assim que a gente trata. A gente tem que acompanhar de perto o paciente. Existe alguma relação entre a doença de Crohn e o câncer de intestino? Infelizmente, porque o câncer, o princípio do câncer é um processo inflamatório crônico. E a doença de Crohn faz parte do quadro de doenças inflamatórias, né, do tubo digestivo, da parte intestinal. Então, quando a gente está com inflamação no organismo, as nossas células, elas ficam desorganizadas. E essa reação, essa desorganização das células, muitas vezes na hora que a célula se multiplica, ela se multiplica já alterada. É onde acontece o câncer. Então, é assim, você afirma que o processo inflamatório é o princípio do câncer. Então, todos os cânceres, eles acabam começando primeiramente com o processo inflamatório. O que nós tratamos, os gastros, que nós tratamos as doenças inflamatórias de intestino, o que a gente mais quer é evitar que o paciente tenha câncer de intestino. Que recomendações são dadas para o paciente diagnosticado com a doença de Crohn? O paciente diagnosticado com a doença de Crohn tem que ter acompanhamento médico. Ele recebe, até hoje, né, no ano de 2019, não existe ainda a cura para a doença de Crohn. Mas eu já estou sem doença de Crohn há 20 anos. Você não está curado. Você está no que a gente chama remissão. É como se fosse assim, a doença está adormecida, ela está parada, mas não quer dizer que ela esteja curada. A gente recomenda o paciente nunca desistir do tratamento, né? O acompanhamento com o médico, tem que seguir de perto. Mudanças no estilo de vida, então, principalmente controlar o estresse no seu dia a dia. Muitas vezes o seu estresse dá para ser facilmente controlado, tendo mais horas de lazer, dormindo melhor, tá? Fazer atividade física é importantíssimo porque mexe com o seu organismo começa a trabalhar melhor. E a boa alimentação é a principal recomendação. O que é boa alimentação? Não é alimentação cara, tá? Eu falo que é comida de vó. Né? O que a sua avó comeria? Se você não tem mais vó, mas lembra lá da sua avó, como era a comida da avó? A avó cozinhava, não é? A gente cozinhava. As avós cozinhavam todos os dias, fazia comida cozida, tinha menos fritura, a gente descascava mais e desembalava menos, né? A gente não tomava tantos refrigerantes, tantos sucos industrializados, não tinha tanto a ingestão de bebida alcoólica como tem hoje, né? E fumar, e assim, é recomendável, 100% de recomendação, não fumar se você tem a doença de Crohn.